nesta temporada. O Grêmio acabou de lançar um tweet, uma nota e lançou um vídeo no YouTube, o Renato está de volta. Acaba de lançar no YouTube e lançou uma nota no Twitter. Botou mudanças no departamento Grêmio de futebol. anuncia mudanças no departamento de futebol. Renato de volta? E soltou um vídeo no YouTube agora dizendo Renato está de volta. Grêmio anuncia mudanças no departamento de futebol. Renato Portaluppi retorna ao comando técnico da equipe pela 4ª vez. Renato, ontem tu disse na coletiva que tinha recalcado na imprensa. Falou que de 1 ou 2% da imprensa faziam parte de pessoas recalcadas, que tinham inveja, enfim, dos jogadores. Justo, direito teu, pode falar e tal. Mas tu acha justo não dar o nome, não falar qual foi a pessoa? Por quê? O que eu falei? Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa pra você. E quais seriam as outras pessoas, por favor? 1 ou 2 colegas teus. Quais? 1 ou 2 colegas teus. O que eles fizeram? Se você deixar eu falar, eu vou explicar. Vocês da Band toda hora, né? Uma lenha na fogueira, um litro de gasolina. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria mesmo, mas infelizmente é impossível. Eu gostaria de ser um detetive, um mosquitinho, e seguir vocês no dia a dia. 3 dias também, vocês da imprensa, todos vocês. Recalcados da bola estão te esperando. Mas essa pergunta é muito ingrata, só para variar vocês da Band. Essa eu não vou nem responder. Próximo. Renato de volta? Sim! O presidente Bolzan implodiu tudo. Caiu o Denis, caiu o Sérgio Vasquez, caiu o Paulo Paixão, caiu o Roger Machado. Renato assumiu todas as funções. E hoje vai dirigir o time do Grêmio pelo telefone. Calma, corneteiros de plantão. Nuno Leal Maia já fez isso em 1993. Comandou o Londrina por telefone. 9 jogos, apenas uma derrota. E colocou o personagem do sítio Pica-Pau Amarelo, o Saci Pererê, como auxiliar técnico. É verdade. Tinha um outro ator que ficava à beira do campo e funcionou. E deu certo. A gente vai esmiuçar esta verdadeira bomba. Esta implosão do departamento de futebol, o Grêmio mais uma vez se socorrendo do seu maior ídolo para permanecer no G4 e voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Enquete interativa no ar na live do YouTube. Muito obrigado a todos vocês sintonizados na Band TV e aqueles que nos seguem também na nossa live do YouTube. Renato no Grêmio, chega na hora certa. Seria bom apenas para 2023. Não aprovo a contratação. Participe conosco. Vamos até a Arena. Lá está o repórter Diogo Rossi. Nos atualiza e nos fala do ambiental após a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan. Diogo Rossi, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, como tu bem disseste, uma bomba no Grêmio, uma bomba na Arena. O presidente Romildo Bolzan Júnior demitiu o técnico Roger Machado, demitiu Denis Abraão, demitiu Sérgio Vasquez e trouxe de volta, depois de mais de 500 dias, o técnico Renato Portaluppi. Ele vai assinar um contrato de 2 meses com a equipe do Grêmio e é o novo comandante a partir de hoje. Ele não vai estar na Casa Mata hoje, não vai estar no banco de reservas, já comandou uma palestra esta manhã por uma videochamada, exatamente, ele e o grupo de jogadores numa videochamada, uma videoconferência do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Ele encaminhou o time do Grêmio, encaminhou as escolhas para a estreia que acontece hoje contra o Vila Nova. Ele vai fazer a sua estreia no campo apenas contra o Vasco, mas já comandará o time pelo menos à distância. O presidente Romildo Bolzan Júnior rompeu com aquilo que ele entendia que estava bom, com aquilo que ele entendia que estava certo. E tem que explicar, e tentou explicar hoje aqui na Arena, por que rompeu com o trabalho do técnico Roger Machado, que, segundo o próprio, daria condições e tinha condições totais de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tinha certeza que o processo que estávamos fazendo e estamos fazendo nos retorna para a Série A. Nesse particular eu não mudei absolutamente nada.
E quando a gente vai falar que o processo tem que estar seguro, tem que estar amparado, isso tem que estar, de certa forma, sustentado, continuo também na mesma opinião. Não mudei absolutamente nada. Nesse particular, quero te dar mais uma informação ainda. Eu tenho um respeito, uma admiração e um conceito extremamente positivo do trabalho do Roger. Não mudei nada a respeito disso. Ao contrário, eu só tenho agradecimentos para ele e faço isso publicamente. Remeti uma mensagem para ele, vou procurá-lo depois, mais adiante. Não é possível um time que vem jogando 3 partidas, não vou jogar o jogo do Cruzeiro aqui, não vou botar o jogo do Cruzeiro, mas 3 partidas que realmente foram comprometidas, mas também não tenho condições de dizer que um time de futebol entra seguro, entra sólido e entra estabilizado emocionalmente quando no aquecimento se vai aos jogadores, quando se entra em campo se vai a treinador. Quer dizer, hoje nós temos que criar um ambiente extremamente importante para gerar a segurança de todos. Compartilho com vocês que estamos revigorando o conceito de os recalcados da bola. Renato, de volta, César. Eu acho é preciso olhar uma decisão desse tamanho por vários âmbitos. O primeiro deles, a renovação da esperança no torcedor. O torcedor do Grêmio reagiu positivamente a isso. E eu não falo todos, torcedor do Grêmio, tem muitos que não gostaram, tem muitos que estão incomodados, tem muitos que acharam que não precisava, tem uns que não queriam ver o Renato, mas a grande maioria pedia por Renato. E esse pedido do torcedor, ele precisa ser escutado. 2 dias antes, aqui mesmo sentado, eu disse que precisava mexer, o Grêmio precisava fazer alguma coisa. E o presidente Romildo fez. É um ato forte, é um ato diferente do que a gente está acostumado, mas ele traz em cima da força do Renato o que ele acabou de pedir. Ele pede paz, ele pede um ambiente positivo e ele acha que a figura do Renato traz isso. Então, o presidente Romildo foi ágil, não foi omisso, como muitas vezes nós acusamos ele, e o Grêmio parte para Renato para 11 jogos. O fato é, Meneghetti, a água estava batendo no queixo, como tu colocasse ontem, e o presidente Romildo viu isso e se assustou. Eu só vou discordar de ti na questão da agilidade, tá? Porque o presidente, hoje ele até falou na coletiva, que como é que se faz habitualmente nesse momento de futebol? Faz uma partida ruim e demite na noite, seria lá terça-feira contra o Criciúma, ou no máximo na quarta-feira pela manhã. Isso é a rotina e é o modus operandi do futebol. E talvez fosse melhor e fosse, na minha opinião, mais correto com o Roger. Porque o Grêmio deixou passar o final da noite de terça, toda quarta, e na noite de quinta o Roger foi demitido depois que preparou, que fez a relação dos concentrados. Acho que o Grêmio errou numa postura ética com o Roger Machado. Ribeiro, quero te ouvir. Bom, o negócio é o seguinte, Meneghetti, eu acho que as pessoas, como conceito, né, sempre tem que tirar aquilo que elas têm de melhor. Né? E evidentemente cada pessoa tem uma virtude, uma característica que se sobressai, né? A do Renato, por exemplo, é de gerir o grupo, né? E acho que nesse ponto de engajar, né? Ele engaja, ele traz a torcida, isso é inegável, é a principal virtude dele, além da sua estrela, e isso vai fazer bem para o Grêmio. Dito isso, eu aprovo a chegada dele. Ponto. O que o presidente Romildo fez não tem nada a ver, na minha opinião, com agilidade, com não omissão, com energia, nada. O que o presidente Romildo fez foi um ato político, que é o que Romildo Bolzan sabe fazer de melhor, porque ele é um político profissional, e ele fez política. E por que ele fez política? Ele fez política porque mesmo com um carimbo que ele sabe que é permanente de queda para a segunda divisão, ele ao longo desse ano tentou de algumas formas amenizar isso aí. Foi com a contratação do Lucas Lima, que não deu certo. Mas nós estamos às vésperas de um confronto eleitoral, mas não se engane, o presidente talvez não esteja preocupado com a presidência, porque ele não vai indicar ninguém, mas tem uma renovação de conselho deliberativo às portas. E outra, ele acaba de tirar a ferramenta principal de 2 grandes concorrentes à presidência, Renato Portaluppi. Agora está com ele, não está mais com os concorrentes. Gente do céu! Então não se engane, não sejam ingênuos. Uma coisa é saber que o Roger estava desgastado, que realmente a torcida estava contrariada e que a chegada de Renato fará bem para o ambiente. Beleza, mas isso é, acima de tudo, um ato político do presidente Bolzan, que é o que ele sabe fazer melhor. Eu acho que fosse brilhante, Ribeiro Neto, parabéns. JB, quero te ouvir. Estava tão empolgado, Meneghetti, até ouvir o Ribeiro Neto.
Também. Então quer passar a bola? Não quero passar a bola, Meneghete. Eu quero começar mostrando. Quero começar mostrando meu celular aqui, Meneghete. Ó. Tem como aproximar aqui? Olha aqui, Ricardo. Mostra aqui, Ricardo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha meu celular. Normalmente tem a foto das minhas filhas, a Maria e a Isabela. Olha aqui. 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 Eu não dormi hoje. Se você tá vendo olheiras, eu fui hoje pra cama às 3 da manhã e às 6 eu já tava acordado. Tive que derrubar uma garrafa de vinho, Meneghete. Entrei ao vivo na live da dupla. Fiquei enlouquecido, gravando. Eu tô assim, ó, em êxtase desde ontem. Fosse até passear em Esteio. Fui até passear em Esteio. Acordei cedo, fui na Expo Inter. Fui lá eu resolvi minha vida. Lá eu organizei meu futuro. Boa. E tu vai saber o porquê. E presta atenção. Levo fé em ti. Não. Segue esse conceito que eu vou dar aí na sequência, porque vale a pena pra tu garantir teu futuro. Meneghete. Oi. Eu vou ver o lado bom da história. O Ribeiro deu um lado que não é, eu não discordo dele. Tá? Eu brinquei aqui, mas eu não discordo dele. Eu sei que isso existe. Mas eu sou um cara, embora não pareça, de coração bom. E eu tenho um coração puro. E eu vou ver um outro lado da história, que ontem eu entrei ao vivo no canal A Dupla, na live do Tiger e do Matheus. Os caras trabalham, né? Bota o vídeo aí e tem audiência. E aí, lá eu falei o seguinte, me deu um insight na hora. O presidente Romildo, ele está fazendo isso por vários motivos, mas um deles também, e eu tenho certeza que é, o presidente Romildo tem uma história maravilhosa no Grêmio. E eu sei que muita gente pode não achar isso, mas ele pega um Grêmio que estava em muitas dificuldades com o presidente Fábio Koff, reorganiza a casa, tem que desfazer todo um time porque não tinha como pagar, faz um novo time, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Copa Libertadores e paga um preço que, de alguma maneira, ele é muito alto. Cair para a segunda divisão é muito duro, e ele estava vivendo um ano terrível e sombrio com o Roger Machado, porque a torcida não queria mais o Roger. Trazer o Renato era a chance de pelo menos terminar um ano mais pacífico e de terminar uma gestão um pouco mais merecida por tudo que esse presidente fez na história do Grêmio. Então eu sei que é uma jogada de marketing, de torcida, para jogar para o torcedor. Porque assim, existe uma convicção na arena que ia subir com o Roger e ia subir com o Roger. Existe uma convicção aqui que ia subir com o Roger, todo mundo sabe. E vai subir com o Renato. Mas a única novidade é que agora o ambiente vai estar calmo. É que, Meneghete, nós vamos ter 55 mil pessoas na arena, inclusive eu, contra o Vasco da Gama. Então assim, essa é a grande novidade, o grande fato novo para ter um mínimo de alegria e paz até novembro. Porque Série B não tem muito mais do que isso. Vamos lá, Dávila, eu quero te ouvir atentamente. A gente precisa atualizar o placar, Meneghete, daquele jogo que acontece dentro do CT Presidente Luiz Carvalho. Atualmente está 5-1 para o vestiário. A direção está tomando uma lavada. Thiago Nunes caiu, o Filipão caiu, o Wagner Mancini caiu e agora o vestiário derrubou o Roger. E quem disse que o vestiário derrubou foi o Romildo hoje na entrevista coletiva. Porque o presidente em dado momento fala que talvez algumas peças não tenham comprado a ideia de Roger Machado. O vestiário derrubou o Roger. O quinto ponto é a contratação do Renato, que semana passada o Diego Souza defendia em entrevista coletiva quando o comandante dele era o próprio Roger Machado. Então assim, o vestiário do Grêmio é campeão do torneio interno do CT. Parabéns para eles. O Renato volta, eu acho que é o melhor técnico hoje à disposição, é o grande acerto, mas não vamos esquecer que essa gestão tomou um baile para os jogadores que vão seguir no time titular e que iriam ser retirados agora, pelo menos na opinião do antigo departamento de futebol. Olha, na minha opinião, Dávila, eu vou te ser sincero, não quero causar nenhuma intriga aqui, na minha opinião, o Baldasso fica de fora do Donos a partir de agora e tu assume essa cadeira. Tá? Na minha opinião aí, quem decide isso é o Ribeiro Neto, com a direção, mas na minha opinião, o Baldasso tá fora. Aí um abraço, Fabiano Baldasso, te amo, mas o Dávila com essa tese brilhante assume esta condição. Não, a tese é muito boa, mas assim... Você quer ter um recado do Baldasso aí? Tem recado? Então vamos rodar agora. Vamos rodar agora, quero ouvir. Fala pessoal, o que vocês querem saber de mim? O que eu tenho a ver com a volta do Renato? Vocês querem minha opinião como jornalista imparcial? Eu acho que mexe com o ambiente do Grêmio agora, pode ser positivo pro Grêmio e tal. Agora, vocês querem a minha opinião como colorado? Eu digo para vocês, eu tenho recebido muitos contatos de gremistas de ontem para hoje me dizendo: agora treme, Baldasso. Olha, eu como colorado estou achando ótimo o retorno do Renato. O Renato que construiu o que construiu no Grêmio, pegou tudo pronto. E agora que ele tem que construir? Como colorado, estou achando ótimo.
Funcionou bem assim, hein, Baldasso? Tá legal assim, vamos ir no recadinho, o Dávila assume a cadeira e vem assim. Vamos voltar na arena. Diogo Rossi, mais um destaque aí do presidente Bolzan, por favor. Vamos lá, Meneghetti, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior declarou certa feita que queria encerrar a sua gestão com o técnico Renato Portaluppi comandando o Grêmio e ao lado do CEO Carlos Amodeu, que também deixará o clube no final desta temporada. De certa forma, o presidente consegue isso, mas o próprio mandatário tricolor chegou a dizer que não era mais momento para que o técnico Renato permanecesse ainda no início de 2021. Se ele vai ou não corrigir uma rota que estava errada, o presidente gremista respondeu na manhã de hoje aqui na Arena. Não é correção de erro, cada momento tem o seu momento. Quando o Renato saiu, havia uma situação também de declínio técnico. E havia uma situação, de certa forma, também de estabilidade. Só que quem tem áurea sempre tem áurea. Quem tem o respeito à torcida sempre tem o respeito. O Filipão não deixou de ter o respeito à nossa torcida. O Roger não vai deixar de ter o respeito à nossa torcida. Todos que passaram por aqui têm o respeito à nossa torcida, uns mais, uns menos, mas eu citei aqueles que são efetivamente identificados com o clube. E o Renato, nesse momento, responde, de certa forma, a todas essas questões. Ele mobiliza, ele agrega, ele dá estabilidade emocional para todo mundo, ele assume a bronca e, de certa forma, a torcida tem por ele um profundo respeito e compra a ideia dele. Esse ambiente todo nos gera muito mais tranquilidade para enfrentar os próximos 11 jogos. O que nós estamos fazendo aqui, e o Renato vai ficar até o dia 5 de novembro, quer dizer, terminou a última partida, o contrato dele é de 2 meses, exclusivamente 2 meses, não tem mais depois disso, é única e exclusivamente jogar tudo aquilo que nós podemos fazer e tudo aquilo que temos que fazer, comissão técnica, direção, torcida, coração, cabeça fria, o que tem que fazer, todos nós envolvidos, para que esses 11 jogos resultem exatamente no nosso objetivo, que é voltar. E vai resultar, e o Grêmio vai voltar. Acho até que voltaria, exemplo do JB, acho que voltaria com o Roger, com dificuldade, com o Renato. Não estou achando que vai ser fácil, mas eu acho que o Grêmio está encaminhado. Aliás, o próprio presidente disse nessa entrevista coletiva de que ele diminuiu o tamanho da missão do Renato, que vai saber valorizar. Não se surpreendam que segunda-feira o Renato vai tornar essa permanência do Grêmio no G4 numa hecatombe. Algo muito difícil. O presidente disse, basta que o Renato mantenha. Muito bem. Ribeiro Neto, me parece que o Grêmio, a gente já vai falar mais de Renato, que vem por aí, mas o Grêmio encaminhou mal a situação. Sérgio Vasquez ficou irritado, o Denis Abraão incomodado, e o Denis disse ontem na Rádio Bandeirantes que o Roger ficou muito surpreso da maneira como teve o contrato rescindido. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que se, ao contrário do que o presidente disse, que seria mau caratismo ter feito a demissão depois do jogo, ou então... Depois do jogo de hoje, né? Ou até do Criciúma. Não, mas ele se referia ao jogo de hoje. Porque o mau caratismo não é fazer depois do jogo de hoje. O mau caratismo é que, na visão do presidente... Trabalhar demitido. Imagina o seguinte, o teu chefe já sabe que tu vai sair e fica segurando a tua informação e aí o cara trabalha, sendo que daqui a pouco vaza, de repente, e já aconteceu, né? Do cara ir demitido pro jogo. O cara sabe que vai ser demitido e não anunciar. Processo ao contrário, o Lisca no Sport, que foi comandar o jogo contratado pelo Santos. E todo mundo já sabia. E aí fica... Não, eu acho que nesse ponto o Grêmio tem total razão. Meneghetti, eu não tô achando, sendo bem sincero, desculpa, Ribeiro, eu sei que eu te interrompi abruptamente porque tu deixou espaço, eu não tô achando nada errado. Eu tô achando tudo certo. Pra mim tá assim, ó, tá tudo do jeito que tinha que acontecer. Ribeiro, esse processo sempre é doloroso, Meneghetti. Não adianta, não existe alternativa que não tenha dor nesse processo, tá? E claro que é muito pior para quem é demitido, mas vocês podem ter certeza que do outro lado também há uma dificuldade enorme de fazer esse ato, tá? Ainda mais com o perfil que eu acho que é do presidente, que o presidente não gosta muito de se incomodar, entendeu? Então ele, sabe, é difícil para ele. Vamos colocar o Denis Abraão, ontem, essa informação nós demos ontem no nosso programa da Rádio Bandeirantes, nós temos uma versão rádio dos donos da bola, de segunda a sexta-feira, exceção feita aos dias de jogos, das 7 às 8, das 19 às 20 horas, com live no YouTube, no canal Esporte Band RS.
E nós abrimos o programa ontem debatendo a possibilidade de mudança no Grêmio. Né? Em cima de uma informação do César, nós estávamos tentando entrevistar o Denis Abraão, porque a informação dava conta da saída do Denis, não do Roger. Estou sendo sincero com vocês. Nós somos surpreendidos. Aliás, virou meme aí a minha cara, porque realmente eu fiquei estupefato. E eu acho que muita gente, até o Cacalo fez uma coluna no Jornal de Porto Alegre hoje, o ex-presidente do Grêmio, dizendo que está estupefato e surpreso. E aí nós conseguimos entrevistar o Denis Abraão com o fato consumado. Notícia sai ali 18, 20 para as 8, e no finalzinho, tivemos até que prorrogar um pouco o nosso programa, o Denis concedeu uma entrevista para a equipe do Donos e nós vamos reproduzir um trecho agora. O presidente conhece bem o trabalho do Renato, foi uma decisão do presidente que eu acatei prontamente, tá certo? E por questões pessoais eu entendi melhor também deixá-lo à vontade para tocar o rumo do Grêmio e recolocar o Grêmio nos trilhos. Se esse movimento, o Grêmio confirmar o acesso, está totalmente contemplado. Tudo vale pelo Grêmio. Nós, dirigentes, somos passageiros. Eu mais ainda, né? Eu já até a terceira vez que eu passo pela direção do Grêmio, com muito orgulho posso ajudar o clube que eu amo, cometo meus equívocos como todo mundo, mas dou o meu melhor. Faço o meu melhor, procuro fazer o meu melhor. Então a minha consciência é muito tranquila. Não estou, eu queria ficar até o final, porque o Grêmio faz 12, o Grêmio desde a 12ª rodada está entre os 4. E se ganhar amanhã, já embola tudo, está tudo embolado. Se ganhar amanhã, já fica lá em cima de novo. Nas entrelinhas, ele não disse isso, mas ficou muito claro o desconforto deles. Né? O Sérgio Vaz deu entrevista também hoje pela manhã, manifestou o seu desconforto, o Roger ficou surpreso pela forma como isso foi encaminhado. César. E realmente a gente tem que olhar por todos os lados uma questão como essa. Me parece que o presidente Romildo faz a opção pela mudança e por esse ambiente com o torcedor, mas é preciso também olhar o lado do Denis. Ontem foi uma entrevista muito sincera do Denis, muito sincera, muito tempo a gente não via algo tão transparente, foi muito magoado. Hoje eu tive a oportunidade de ver também a entrevista do Sérgio Vasquez para o REC lá na Rádio Grenal, também muito incomodado. E o Roger, eu imagino, né? Eu acho que o Roger hoje, ele toma uma pancada do clube que ele teve relação desde o início, talvez de não levantar mais a cabeça em relação ao Grêmio, né? Eu acho até que ele vai demorar um pouco, só que eu acho que a carreira do Roger diminuiu de tamanho nesta passagem pelo Grêmio. Ele é um bom treinador, mas o trabalho dele não foi um grande trabalho. Eu acho que ele perde um pouco de tamanho. Eu acho que ele perde espaço. Eu queria, Meneghetti, apenas sobre a tese do Ribeiro, que tem um fundo de verdade em cima da lógica dos outros, tá? Não é que eu não concordo com ela, mas é que ela tem em cima da lógica natural da leitura dos fatos. Para mim, o Romildo foi mais simplista do que a gente imagina. O Romildo foi simplista. Ele disse, eu preciso mudar, eu preciso de alguém que conhece os boleiros, eu preciso mexer com a torcida, eu vou trazer o Renato. Mas tem a questão política dos candidatos. Ontem deu correria, não sei se vocês viram na internet, no Twitter. Sim, todo mundo abraçando. Não, os candidatos, um jogou uma foto com ele, 5 minutos depois o outro foi lá e começou a jogar. O movimento político do Grêmio se mexeu muito ontem por conta disso. Todo mundo querendo grudar no Renato. E isso já acontece há um tempo. Mas o Meneghetti entrevistou os candidatos no canal do YouTube dele, tem lá, e um candidato disse que não é o Renato, não seria o Renato, e o outro deixou abrir que é. O Odorico Roman... Não, o seu Brasinha, a gente não sabe se vai confirmar a candidatura, tem um convite aí para Paulo Odoni, que faria ele desistir, disse que não seria o Renato. Se não me engano, eu tenho que lembrar, o Odorico, posso até precisar no meu celular aqui, o Odorico Roman disse que acha cedo para o Renato voltar. E o Beto Guerra elogiou o Renato, que é um bom treinador. Eu vou até confirmar aqui. Só vou me desculpar, CCD. Eu faço tristeza. Não, é porque tu merece, tu é meu Não, mas não precisa. Eu prefiro sem desculpa. O presidente Romildo Bolzan não é simplista. Desculpa, Ribeiro, desculpa. Beleza. Odorico Roman. Eu perguntei se poderia ser o Renato e tal, se já tinha técnico definido. Perguntei sobre a permanência do Roger e tal. Renato é um técnico vencedor. Tem identificação com o Grêmio e sempre estará nas possibilidades de qualquer direção do clube. Mas não é o momento para se falar em nome de técnico para 2023. Então ficou assim num... deixou no banho-maria. Mas agora tudo vai colar nele, tá? Até porque é tiro do pé se não fizer isso, né? É óbvio, né?
Ainda mais se for pro pátio a eleição. Tá, eu tenho, depois do Ribeiro, o Diogo está inscrito lá da Arena. Assim, o CCD, eu vou repetir o que eu disse a respeito da vida. Cada um de nós aqui tem uma valência de personalidade, né? E alguns se sobressaem de uma maneira ou de outra. O presidente Bolzan, o que ele tem de melhor é política. O que ele sabe fazer é política. Tanto é que ele virou um grande político. E ele não é simplista. Ele pensa no que ele vai fazer em todas as consequências. E é por isso que ele é, pela sua personalidade, um cara que tem uma enorme dificuldade de tomar ações radicais. Eu estou alinhadíssimo com o Ribeiro. Ele nunca demitiu ninguém. Eu acho que é a primeira vez que ele demite alguém. E entendeu? eu acho que ele demite, sabe por que ele demitiu? Pelo medo? Não é não medo. foi pela política. Ele pensou, pela claro política que ele não teria feito. Claro que pensado com os seus pares e tal. Isso aí jamais, o presidente Bolsonaro jamais fará algo do tipo que tu disse. Fala, na minha opinião. Eu tô profundamente decepcionado com esse programa. Mas a gente não vai avaliar o programa aqui, JB. Nós vamos avaliar o Renato, o Roger, Tá bom, então Bolzan. tudo bem. Só que eu vou só registrar. Eu sou o único eufórico aqui da bancada. Boa! Vamos voltar lá para a Arena com o Diogo Rossi. Vamos lá, Diogo. Pois é, Meneghetti, você estava falando aí sobre os candidatos e eles se manifestaram, viu, nas redes sociais. Tanto o Odorico Roman quanto o Alberto Guerra sobre o retorno de Renato. Eu tô com o Odorico aqui, ó, aberto. Ele disse o seguinte: bem-vindo de volta ao nosso Grêmio, campeão. Sucesso, que seja a retomada de caminho de glórias do nosso tricolor, disse ele. E o Guerra foi num tom mais pessoal, viu, Meneghetti e amigos? Ele disse o seguinte: seja muito bem-vindo de volta, meu amigo. Agora é Guerra, a manifestação dos dois principais candidatos aí à presidência do Grêmio para o próximo triênio. E isso aí está alinhado com o que o Ribeiro está falando do movimento do presidente Bolzan. Isso aí é política, gente. E não estou dizendo que é errado. Não é uma crítica. Estou dizendo só que isso é um movimento político, tanto de Rodolfo Roman quanto de Alberto Guerra. Mas tem um outro movimento que é calculado, Meneghetti, porque o presidente hoje na entrevista disse que o Roger não foi demitido pelo trabalho de campo, pelo lado técnico, foi pelo ambiente que se criou. E ele também disse que o Renato é o cara do ambiente e que essa era a preocupação dele no momento de fazer um movimento. Tanto que ele confirma na entrevista que ele não está fazendo um reparo à demissão. Ele assinou de novo a demissão do Renato lá no ano passado, dizendo que ele foi demitido porque teve uma quebra técnica naquele time. Mas ele volta com o intuito de unir esse grupo e dar sequência em 11 jogos. A mensagem do Romildo ela foi muito clara. Eu acho tão claro isso para mim. Para mim é simplista, sim. É em cima do vestiário, é em cima do ambiente. E é a aposta que o Renato consegue passar a mensagem para os boleiros que não se comunicam. Esses caras não jogam. O Diego Souza tá magro. Quem é que pode chegar... O Renato não vai fazer o Diego Souza emagrecer. Não, mas o Renato pode olhar pro Diego Souza. Cara, eu te ajudei, né, velho? Agora me ajuda. O Edilson... Prestem atenção. Edilson titular. Breno, prestem atenção. Pode botar o Tassiano. Tassiano joga. Edilson, Jeromel, o Kahneman voltando. Não, o Bruno Alves. Tá? Não, mas o Bruno Alves ele não trabalhou aqui. Olha só, o Breno ele trabalhou aqui, o Edilson ele trabalhou aqui, o Jeromel ele trabalhou aqui, o Diogo Barbosa ele trabalhou aqui, o Kahneman trabalhou aqui, o Thiago Santos não chegou com ele, mas foi ele que pediu. Chegou com ele? Não, chegou um pouco depois. Chegou um pouquinho depois. O Lucas Silva. O Lucas Silva, ele pediu e teve. Tassiano. O Guilherme trabalhou com ele. O Tassiano é jogador... O Guilherme trabalhou com ele, mas ele mandou embora, né? Ele aproveitou o Guilherme. O Tassiano é jogador dele e o Diego Souza é jogador dele. Tassiano titular. Eu acho que o Tassiano é titular, inclusive hoje. Campaz ontem treinou no time titular e o Tassiano foi testado numa segunda parte do treinamento. Ó, agora sim, ó, vai fazer assim, ó. O Tassiano é titularíssimo. Entendeu? É que eu tô empolgado, Meneghetti. Vocês estão deprimidos. Esse programa aqui tá pra baixo. Tá pra baixo porque o Renato voltou. Aí vocês estão debatendo. Fake news, não. Vocês estão debatendo política. O Renato vai chegar. Tu tá querendo avaliar o programa e o programa quer avaliar. A previsão hoje era 10 mil pessoas na arena. Vai ter 20 a 25. Primeira coisa. Só pra dizer, eu sou torcedor do Grêmio, tu sabe, eu tô muito satisfeito com a vinda do Renato. Não tem nada de deprê aqui, pelo contrário, só que aqui nós estamos discutindo todos os pontos com a seriedade que isso merece. Se tu quiser, eu vinha fardar de bandeira aqui. Eu também faz uma colocação que é absolutamente equivocada, porque eu acho que não cabe ao jornalista, eu penso assim, né?
torcer por contratação, eu gosto que os melhores estejam na aldeia, isso é um ponto, mas eu não estou torcendo por contratação ou ficar triste por contratação. Quando a dupla Granal vai mal, a gente fica preocupado, porque a gente vive de vitórias da dupla Granal. Então, esse papinho aí de JB, papinho de torcedor, cara, comigo não cola. De repente cola com outro aqui. Comigo não cola. Papinho de torcedor. Não. A geral tá liberada. Tá liberada a geral? Claro que É o papinho de quem não quer tomar a burdoada do Renato que tomou na outra vez. E tu tomasse a burdoada em nome de todos nós. Tu tomasse em nome de todos nós. Você justo contigo. Isso, Meneghete. Não, tu quer ficar no paz e amor Tu tem, como diz o Roger Machado, tu tem 35 anos de crônica. 36 anos de crônica. Eu só quero dizer o seguinte pro Renato, tu é maior que isso. Que não mudou nada aqui na aldeia, tá? Aquele negócio vocês da Band, quer dizer pro Renato, não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou Ele nada. Eu sou o Paulo Pereira continua pegando, Gente, Renato. eu tô radiante que o Renato voltou, porque o Renato é manchete, o Renato é notícia, o Renato salvou o ano, salvou os canais de YouTube, vai todo mundo ganhar um carro daqui até o final do ano, que a gente vai falar, tudo que ele falar, ele da próxima coletiva vai dar umas 2 ou 3 burdoadas. Acho que era importante, aí falando sério, é óbvio que eu tô fazendo todas as brincadeiras possíveis aqui, mas falando sério, tá? Eu entendi muito esse ponto, CCD. E é sério mesmo, tá? Eu entendi muito esse ponto. Eu entendi e eu acho que o presidente Romildo tem razão. Não dá, cara. Eu usei um termo que o Dávila até brincou, que não tinha entendido como é que tu disse que a torcida do Grêmio ofendeu o Roger Machado no jogo passado. E o Dávila até brincou como é que não dá pra fazer. Como é que é? Não dá pra... Ei, Roger, você está equivocado. Cantar outra coisa pra ele, né? Ei, Roger, vai tomar... Mas, cara, o ambiente não dava mais. Na verdade, o Renato foi contratado ali, né? Na sexta-feira, semana passada. Eu também gritado. Ali o Roger foi praticamente demitido e o Renato contratado. É que o Renato demorou pra responder. Tinha que chegar Mas, no número. claro, Tinha que chegar no quê? No número, né? Não, o Renato volta, O último treinamento aberto do Roger, comandado lá no CT, o aberto, porque ontem ele treinou antes de ser demitido, né? Eu relatava com o Ribeiro na Rádio Bandeirantes, no Atualidades, que o Roger não comandou o treino. Foi 1h10 de reuniões e uma reunião depressiva na beira do gramado. O ambiente era de demissão completa, mas o departamento de futebol segurava naquele momento. Né? Eu vou revelar pra vocês, eu vou compartilhar porque tem essa euforia toda do JB. Ele tá feliz com o Renato, vai se abraçar no Renato, futebol ele não sabe jogar, outros vão jogar futebol ali com ele, vai tomar o chopinho do Renato, tudo isso aí é verdadeiro. É que ele foi na Expo Inter, presta atenção. Muito bem, eu tô nessa alinhadíssimo. Nisso aí eu me alinho com o JB, né? Nisso aí eu me alinho, a Racon é a grande opção que você tem para projetar o seu futuro, para ter moradia, para ter carro e tanta coisa bacana que a Racon te dá. Sabe o que eu fiz, Meneghete? Oi. Eu tô precisando comprar uma casa na praia e uma casa na serra. Então eu fiz um consórcio, vou pagar uma alta prestação e eu tô te fazendo um lance para comprar a tua casa, pode ser? Tá fechado. Tá fechadíssimo, fechadíssimo. Meneghete, sabe o que eu preciso, Meneghete? 18 pontos. Tu quer ver se a Racon te concede 18 pontos? Tem 18 pontos. Acho que a Racon resolve isso pra ti. Eu só tô por 18 pontos e Renato, eu tenho lá o meu estúdiozinho, eu botei uma estátua do Renato lá no estúdiozinho pequenininho assim. Renato, pelo amor de Deus, é 18 pontinhos. Depois a gente vê. Mas nem tinha tudo isso, eu acho. Se é político. Vai ter garantia, né? Com 15 eu acho que dá. A história é a seguinte: começa com essa história assim, tá tudo muito bom e tal. São 33 pra jogar. 13 é hoje. 13 é hoje. Tá, mas hoje ele tá no telefone. Tu te deu conta que a gente não falou do jogo hoje? Nós vamos falar agora. O Grêmio, a ideia é que o Grêmio entre com 11. Tá, mas 18 pontos tu tá fazendo pra subir ou pra alcançar o Cruzeiro? Tu já desistiu do Cruzeiro? Claro, né, Meneghete? Não dá mais. Não, mas o Meneghete, assim, ó. Nem com o Renato? Ia subir com o Roger. César, na teoria facilitou. Vamos lá, tá, vamos ser práticos. O ia subir com o Roger. Ia subir com o Roger. Contra quem o Cruzeiro joga nessa 40% de aproveitamento. Não, Cruzeiro. Como esquece o Cruzeiro, cara? O negócio é Londrina. São 14 pontos. O negócio é Londrina. Londrina e Tom Benz. Criciúma em casa, Barbadinha. Olha o time pro não joga nada, a gente viu agora aí. Olha pro esporte. O que acontece, JB? Esse ia. Todo mundo sabe. Tudo bem, mas por que o Grêmio... Sabe por que a gente tu não conseguiu dormir e tal? Porque o esse não era tão certo em determinado momento. Tá, mas o Tiger Giant, por exemplo... Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Achou que não sobe. Tá, eu vou fazer a seguinte pergunta pra ti. E o Meneghete eu faço a mesma. Nos últimos 12 o Grêmio fez 1. Se o Grêmio tivesse feito 10, nós estaríamos falando do Renato hoje aqui? Não. Falando sério. Tá? Então, muita calma. A análise original da discussão, Renato, é
o Grêmio afundou no campo e o presidente se assustou. A original é essa, não é a do Ribeiro de um ato político. O ato político ele pode existir a partir do fracasso no campo, que fez com que o Grêmio fizesse 3 derrotas contra o Ituano em casa. Uma coisa está relacionada à outra. Não, mas não é. É que a origem, o fato gerador da vida do Renato... A manutenção do Roger também foi um ato político. O fato é o seguinte, ó, e como é que vai pensar o torcedor do Grêmio? Ganha hoje, quem ganhou é o Renato. Perde hoje, quem perdeu, quem é o auxiliar técnico mesmo? Não, César Lopes. César Lopes. Não, quem perdeu não é o César Lopes, é a baderna do Grêmio. E aí o Renato veio para salvar a segunda-feira. Essa é a leitura dos dirigentes que estão saindo, né? Essa foi uma frase, inclusive, do Sérgio. A frase do Sérgio Vasquez. Qual é a frase do Sérgio Vasquez? A frase do Sérgio Vasquez é: se não subir, fomos nós. Eu, o Roger e o Denis. Se subir, ele bate na madeira, tomara que suba. É o Renato. E tá errado. Não tá certo. Futebol KTO.com, Pedro Oliveira, tá atento aí, né, Pedro? Tu tá esperto, né? Tu tá numa velocidade que é um papaléguas, né? Boa, Pedro. Donos TV é o cupom promocional que tu vai colocar na KTO.com. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é KTO.com. Cadastrinho rápido para tu navegar naquele site maravilhoso, é fácil de navegar. Qualquer dúvida, atendimento no chat, não vai falar uma máquina, alguém vai te atender. E aí o cupom é Donos TV, tu já ganha 20%. 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. César Cidade Dias, agora com o Renato, dirigindo o time por telefone, a exemplo de Nuno Leal Maia no Londrina em 93. Deu certo. 9 jogos, apenas uma derrota. Qual é o teu palpite para o jogo do Grêmio hoje contra o Vila Nova? Meneghetti, primeiro que tu está fazendo uma simplificação do telefone. A alma de Renato Portaluppi, ela está na arena. Boa. Tá? Então, todos que estarão lá estarão com uma máscara de Renato Portaluppi e ele vai jogar, inclusive. O ponta direita hoje não será Campaz, será Renato Portaluppi. Inclusive. Tá? E o primeiro gol vai sair exatamente de uma jogada pela direita, aquela que ele leva com a perna esquerda e cruza, não tem um lateral que pare, e ele dá aquele cruzamento meio levinho, assim, para uma cabeçada de Diego Souza, Grêmio 1-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, para minha tranquilidade, o jogo vai ser 4-0, um gol aos 38, um gol aos 41, um gol aos 44, Grêmio 4. Caramba. E o adversário de hoje, parece que é o Vila Nova hoje, né? O Matheus Ávila, que também é habituê para jogar e para ganhar uns pila lá na KTO.com. Qual é o teu palpite? O meu palpite hoje, estreia do Renato, estreia EAD, mas é estreia 2-0. EAD, né? Pelo telefone. Mas o mundo virou digital. Renato em home office. Dirigindo o time em home office. Esse programa já não aconteceu em home office? Cara, já aconteceu. Nada é mais Renato do que isso. Claro, nada é mais Renato do que isso. E eu vejo ele com o copinho do lado, vendo o jogo aqui, ó. Aqui, ó, é assim, ó. Eu confio no meu grupo. Dá um queijinho. Olha o Chopin. Churrasquinho. Olha o lupo, o colarinho maduro. Não, ele não gosta de colarinho. Não. Tira o Tassiano e põe o... Viu? Já sabe, já tomou chopp com o Renato. Me dá já tomou, né? Já, o Renato não gosta de colarinho. Me dá um picadinho, Olha o meu bruxo, confio no meu bruxo. É isso aí, isso é suco de Renato, e aí tudo bem. E aí, essa imitação do Ribeiro vai chegar no Renato, ele vai ficar bravo contigo. E vai te chamar de recalcado. Vai lá, e aí? Grêmio 2-0. O mesmo pedido do Ávila. Aliás, tu não estavas aqui na época do... Então tu não é recalcado. Não sou. Tu não é recalcado. Mas tu não é recalcado. Talvez agora fique outro lado. JB, o teu palpite na KTO.com. Menegas, antes, quando eu vi, vazou a escalação do Roger, eu tinha postado 1-0, gol do Diego Souza. Tá, vai ser daquele jeito. Vai jogar mal até o final da Série B. Mas eu já vou fazer para 2 jogos. Para 2 jogos na KTO. Vai ser 3-0 na Arena hoje. Anota. 1 no primeiro tempo, 2 no segundo, se fala mais nisso. Tassiano vai ser titular, Diego Souza vai marcar gol, Edilson, vai ser assim, acho que ele vai com 3 volantes, ele vai com Lucas Silva, Bitello e Vidiaçante, abre 2 ponteiros, um centroavante lá e vai vencer o jogo. E aí com 55 mil pessoas na arena contra o Vasco, aí lá vai ser goleada com o Renato Portaluppi. Pode anotar! E é isso que vai acontecer. O meu palpite na KTO para o jogo de hoje, agora com a chegada de Renato em home office por telefone, é Grêmio 1, 2, 3, 4, 5. 5-1. Vila Nova vem cheio de moral aqui, vai fazer só um golzinho, é 5-1. Só para fechar a história, tá? Que eu falei, que não é inédito isso aí, dirigir o time por telefone, é verdadeiro isso que eu estou falando. Nuno Leal Maia, ator, fez trajetória aí como ator nos teatros, no cinema, na televisão, dirigiu em 1993
o time do Londrina em 9 partidas. Depois ele trabalhou no Matsubara, no Botafogo da Paraíba, onde foi campeão estadual. Dirigiu Londrina por telefone nos 9 jogos, porque estava gravando a novela Histórias de Amor, onde ele contracenava com a Regina Duarte. Era o par romântico dele. E ele colocou como seu auxiliar técnico, isso é verdadeiro, gente. Vocês estão rindo aí, né? O Ribeiro está rindo aqui, isso é verdadeiro. Ele colocou o outro ator, o Romeu Evaristo, que era o auxiliar técnico, que é o Saci Pererê do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí o Léo Maia, ele colocou o Romeu Evaristo como auxiliar técnico na beira do campo do Londrina. E fez Zorra Total também, o Romeu Evaristo, grande ator. E deu certo, em 9 jogos, apenas uma derrota. Foi campeão no Botafogo da Paraíba. Fala. Quero mandar um comunicado, quero mandar um comunicado pro Renato Portaluppi, que eu não concordo com nada que o Meneghetti disse. Mas o que tu não concorda com o fato? O que tu não sabe? Histórico. Olha, eu quero dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tu não concorda com esse fato? Não, mas eu não concordo com a tua comparação com o cenário de hoje. Não é igual. Não, mas que o fato existiu. Tu sabe que existiu, mas né? eu tô dizendo que eu não concordo com a tua ilação. Não, é que o que eu tô falando é que não é inédito. Porque tem os corneteiros de plantão que estão criticando o Renato. O Ribeiro fez uma paródia aqui. O Ribeiro agora tá no celular falando com o Renato ali, ó. Fez uma paródia aqui, que ele vai comer o queijinho, vai não sei o quê. Eu não sei se o Nuno Leal tava comendo o queijinho, o que ele tava fazendo. Ele estava gravando uma novela, contracenando com a Regina Duarte, brilhante atriz, e ele dirigiu o Londrina em 9 jogos por telefone. Não é inédito. É isso que eu tô dizendo, não fiz crítica nenhuma. O Renato nem estreou e vocês já estão cornetando. Não, tu acabaste de dizer, né? Isso é muito Renato, né? Não, mas é muito Renato. Claro que é muito Renato, ele comandava pelo telefone. Mas a questão é que não tem o que ele fazer. Não só vai comandar, como ele vai ganhar o jogo por telefone. E só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Só o Renato pode fazer. No Léo Maia fez. Não, mas é isso que eu tô te dizendo. Outra realidade de clube. Aqui, na nossa realidade... No Londrina tem o adversário. Imagina a seguinte cena. Grêmio contrata Jorginho. Jorginho foi um super jogador campeão do mundo pela seleção brasileira. E diz pro Jorginho, diz assim, tá bom, presidente Romildo, hoje eu vou fazer por telefone. E o presidente Romildo, tá bom, vamos, então, RH, já vamos fazer a rescisãozinha agora. Não, daí ele não ia fazer por telefone. Ele não, ia se apresentar segunda-feira. Exatamente. É que o Renato a única questão é que o Renato, que é o único diferente aí, é que o Renato não precisava comandar por telefone. Geralmente, gente... E eu acho isso um ato de coragem, tá? Nenhum técnico que chega... Ele tá dizendo... Não, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Da casa dele, ele tá correndo risco, Ele poderia se isentar do resultado de hoje e ele tá dizendo... Deixa eu só fazer uma pergunta. Tu que tá sempre viajando pelo país afora, não tem voo do Rio para Porto Alegre hoje? Não daria tempo. Não, mas nenhum técnico faz isso mais. Nenhum técnico que não dá o treino da véspera comanda no dia. Mas hoje ele vai comandar. Hoje ele vai comandar. Em home office. O que mais acontece é o cara que chega, desembarca, aí isso sim, o cara desembarca e aí ele fica vendo o jogo da cabine, mas o auxiliar comanda e é na conta do auxiliar. Já deu a palestra digital hoje pela manhã. Diogo Rossi na arena, mais um destaque do Grêmio, do presidente Romildo Bolzan. Vamos lá, Meneghetti. A gente vai falar sobre a demissão ainda do Roger Machado, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior deu explicações também do porquê demitiu o treinador e do rumo que as coisas precisam ser tomadas. Claro, ainda alinhavando alguns detalhes que ele entendia que precisavam ser alinhavados justo para que essa troca do Roger para o Renato acontecesse o presidente Romildo Bolzan Júnior. Não via erro no conteúdo, na metodologia, na estratégia de trabalho do Roger. Eu vi que o ambiente não dava para ele a segurança de que tudo isso desse o resultado. Que se gerou uma estabilidade. Né? Tu não queira saber o quanto é prejudicial para o ambiente tu já estar previamente vaiado. É direito, não tem problema nenhum, não vou entrar no mérito, faz parte do contexto de um jogo, são posições, o ambiente também, não tem problema. Mas não saiba quanto isso prejudica, e nós temos aqui que criar um ambiente da alegria, o ambiente de que temos que enfrentar com toda a nossa capacidade de equilíbrio. Né? E é isso que fizemos. Né? Não pensa que nós estamos aqui vendo erros no trabalho do Roger. O que faltou talvez fosse sentir propriamente que todos comprassem a ideia, nem não sei se todos compraram a ideia, mas nós internamente estávamos contemplados com a capacidade de trabalho do Roger. Agora, o ambiente gerado não foi aquele que precisávamos para enfrentar o que temos pela frente. E por isso que se fez essa mudança, basicamente nesse... Intervalo, e hoje nós vamos ficar na live do YouTube conversando com todos vocês. Até já.
Então tá, gurizada. Deixa eu, Carla, eu vou dar aqui, eles estão meio chateados com o Renato, eu vou dar pra dar uma vigorada neles, daqui. Eu mesmo vou. Ô, Ribeiro, já tomo o teu. Eu já tomei. Toma o teu. Quanto Ribeiro pegou bem já? Eu já tô voando. Tu quer rodar? Eu vou até tarde hoje, né? Hoje eu tô precisando da caixinha. Vai uma caixa. 0800 601 610 5. Não, eu não preciso, porque eu sou o único que tô ligado pelo Renato. Mas deve dar uma garantia. Eu falei com o assessor do Renato. Não tem problema nenhum comentar isso. Acabei de trocar mensagens com ele. E ele disse que o Renato tentaria vir pra hoje. Tentaria. Opa! Mas isso aí não é surpresa. Isso aí é legal. Alô, Renato! Chega mais, Renato! Não, será que não tem a ver? Renato! Será que não tem a ver com a visita ilustre do presidente? Pode ser, daqui a pouco são amigos, né? Mas assim, a gente tá só na internet, pode falar sem nenhum problema. Tá aí, matasse a charada. Tá, e é sério, a gente tá na internet, não tem problema. Não sei. O presidente. Paulinho, vamos combinar no ar aqui, Paulinho. Quanto tempo eu tenho na volta? O nosso intervalo é assim, normalmente, enquanto o Tiger ou o Davi estão lá em cima pra conversar com vocês, eu fico conversando com o Paulinho aqui pra ver o tempo e organizar as melancias da carroça. 4h30 nós temos. Tá, e aí? Rio Grande resolve e... Minuto do Inter. Vai ter minuto do Inter. Já que tá cima, eu vou cantar uma música. Não, eu abro os recados aqui, ó. Eu abro os recados aqui então, Meneghete. Pode ser? Vamos lá, boa. Tá, primeiro deu. Ó, o Vinícius. O Vinícius diz, estão tudo louco com o Renato hoje. Tem que chamar o Renato para participar do programa, disse o Felipe Já Ramos. vou fazer um convite para ele. A única coisa que não pode dizer é que nós estamos loucos hoje por causa do Renato. Né? Nós somos loucos sempre, né? A loucura aqui é normal. JB é nosso, com a bandeirinha da Estônia. Tricolor, né? A bandeirinha da Estônia. Os caras vão dizer obviedades agora na live. Vamos lá. Deixa eu ver. Aliás, hoje eu tô sozinho aqui, hein? Hoje eu tô sozinho aqui, tá 4-1, hein? Na verdade, 5, né? O Carlos Eduardo da Silva Rodrigues. Tô sozinho aqui. Tô sozinho aqui hoje. Não, eu vou te dizer que... Eu tô sozinho. Agora entrou o Jefferson pra me ajudar. 5-2, placar de Grenal. É que o Jefferson... Estamos no 5-2. Vamos lá, placar de Grenal. Onde é que tu... Vem cá, Jefferson, vem cá. Onde é que tu comprou essa... Vem cá, tô te Não chamando. dá, deu. Já cortou. Já voltou. Tchau. O Renato derrubou o que a gente tinha roteirado para Grêmio e Vila Nova, para falar de Denis, de Roger, de Paixão. Também saiu, hein? Paulo Paixão saiu da coordenação física do Grêmio. De Serginho Vasco, o Renato derrubou. Vamos falar do Inter. JB. O Mano vai manter os meninos, os guris, com Edenilson, Tyson e Alan Patrick sentadinhos no banco. Exatamente. Ele pela quarta vez consecutiva vai poder repetir o time do Internacional. É o mesmo que jogou nos últimos jogos e vai pegar o Corinthians. Pela primeira vez tentará uma vitória na Arena Itaquera. Isso nunca aconteceu. São 8 jogos, nenhuma vitória. Mas o Inter já tem a terceira melhor campanha do retorno, atrás só do Fortaleza e do Flamengo e por pouco. O Inter tem o terceiro melhor ataque, um atrás de Palmeiras e Flamengo. O Inter tem o goleiro Daniel, escolhido pela CBF como o melhor do mês. O Inter tem o Mercado e o Vitão jogando juntos, que tem, juntos no Brasileirão, 73% de aproveitamento, que é mais, desde que eles encaixaram, do que o aproveitamento do Palmeiras. Ou seja, Meneghete, só boas notícias pelo lado do Brasil. A notícia ruim, sabe qual é? Qual? É que o selecionável Pedro Henrique também fica no banco de reservas. O que é isso, cara? Ele vai fazer o gol da vitória, Meneghete. Não, e eu acho que o Internacional vai ganhar o jogo em cima do Fagner. Não com o Wanderson, com o Pedro Henrique, que vai entrar no segundo tempo. Tu acha isso? Eu acho que o Fagner é o ponto fraco do time do Corinthians. Eu vi teu vídeo ontem sobre isso, Meneghete, eu fiquei preocupado. Eu acho que tu tá um pouco iludido com relação ao jogo de domingo. É que não, não tô iludido, não tô. Eu só fico eu nem dei pra ver tá com essa frase do Baldassi. Deixa não, é que eu só fiz um vídeo sobre o ponto fraco do Corinthians, que eu acho que é o Fagner. Eu não disse que o Inter vai ganhar o jogo. Não disse isso. Acho que é por aí, com o Wanderson e especialmente no segundo tempo com o selecionável Pedro Henrique. Eu acho que o maior problema tá no Yuri Alberto. Já pensou um ataque da seleção brasileira na Copa com Pedro Henrique e Pedro? Não, só um pouquinho. Essa lei do ex, os Pedros do Brasil, hein? Olha a manchete jornal, os Pedros do Brasil. Gabriel também é esse.
Que lei do ex? Lei do ex. O Eu Roberto é lei não do ex. acredito em lei do ex. Tá tudo Eu bem. acredito no talento dos caras. O Talento. Roberto está bem. Tá O bem. Inter é um time, Tá bem. o Corinthians, Tá bem, o Corinthians é um time perdeu um gol que feito vai pro dar Bragantino na casa do espaço. Leandro. Do Queiroz não joga, tá fora Não, suspenso. suspenso. O Corinthians é um time que joga, queimei a boca que com joga o dando Lebon. campo pro adversário. O Inter vai gostar disso. Vai ser um time de entregar a bola pro outro. Vocês vão ficar com a sensação assim. Eu discordo, Ou o Inter tá sinceramente. bem Só no um pouquinho, jogo. tu tá- E aí o Yuri Alberto vai Inter vai jogar. gostar do CCD campo. tá O jogador perigoso é o secando Roger Inter. Guedes. Te preocupa com o Grêmio, CCD. Vamos fazer uma coisa, eu me preocupo com o que eu quiser me preocupar. Vamos colocar, enquanto eles brigam, a gente coloca aí Paulo Pires, Chiclé, Pedro Oliveira, toda a turma aí de cima. Júlio, aquele abraço, Júlio. Vamos colocar aí a nossa enquete interativa, olha aí, ó. Renato no Grêmio, chega na hora certa, mais da metade, 55%. Seria bom apenas para 2023, minoria 11%. Não aprovo a contratação, 1/3, 34%. Achei alto, hein? 30 segundos, Jornada Esportiva hoje na Rádio Bandeirantes começa Às 8 da noite. em entendeu? FM E aí, 99.3 aí e no 94. E @ Esporte Band RS, entendeu? Vai ser um grande jogo, vai ser fantástico. 94.9 e 99.3, as duas irmanadas. Exatamente. A cobertura. E, CCD o junto. @, Esporte Band RS, né? Matheus Dávila, Estaremos juntos. César CCD. Cidade Dias. CCD, hoje vai ser um grande No dia. YouTube, hein? A Jornada Esportiva da Band também. No canal Esporte Band RS. Tenham todos vocês um baita final de semana. Tchau, gurizada.